Olha, amigos, temos aqui uma tabela, posso dizer assim, times mais impactados pela janela de transferências. Estão todos aqui, viu, professor? Tô vendo. Todos não. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todo mundo que teve janela significativa, né? Certo? Professor, eu senti que você está inspirado, você agitando o nosso intervalo aqui. Então, vou começar com você. Olha, só para ajudar os amigos, a gente pode aqui, ó, por exemplo, Bahia. Tem aí Iago e Luciano Rodrigues, os times ajuda, hein? Poucos e bons. Tá? Que chegaram para o Bahia. Fluminense, por exemplo. Eu quero saber do Fluminense. Thiago Silva, Inácio, Gabriel Fuentes, Nonato, Bernal, Kevin Serna, Vitor Hugo. Tem um aí que valeu por vários. Então, quem tiver dúvida, é só falar e a gente vai clicar. Não estão os 20 times, Tá? mas os times que foram talvez mais impactados. Internacional, por exemplo, tá aí. Rogel, Cleiton Sampaio, Natan, Brian, Aguirre e Bruno Tabata. Brian Aguirre é um só. É isso. Bom, vamos lá. Tem lugar para os 5 mais impactados, é isso? Não. Tem mais? Não, tem mais. Tem mais. Olha, para todo mundo. Então, e nós vamos começar de cima para Vamos baixo? fazer o top 10? Vamos fechar assim? Acho que Top sim, 10 é melhor. Top 10. Né? Top 10. Top 10, Justo. Certo? certo. Número 1, seu voto para o número 1, professor. Gostei muito, muito da janela do Botafogo. A gente já Aí- começa com o mais impactado, então. Aí você tem a coisa da qualidade e da quantidade, né, Duque? Porque quanto vale um Thiago Silva em termos de impacto? É uma coisa a se pensar. Para mim, eu tô com o professor, porque, sinceramente, hoje a discussão... Antes, para mim, a questão era o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. A gente não tinha muita discussão. Hoje eu não tenho mais essa certeza, não. Mudou o patamar. Hoje eu não tenho essa certeza. Porque, olha a linha defensiva. Vitinho, Adrielson e Alex Telles nos últimos dias. Assim, são jogadores que chegam para ser titulares, assim, de uma linha defensiva inteira. Aí você fala já do Thiago Almada, a maior contratação da história. O Matheus Martins e o Igor Jesus, o impacto que eles têm tido. A gente pode falar de clubes que, de repente, não contrataram com o mesmo peso, mas viram o time aumentar o nível. O Botafogo já era muito forte, tanto que ele briga por Libertadores e por Brasileiro antes disso. Mas, assim, hoje a discussão, para mim, é se ele tem o melhor elenco do Brasil. Para mim, o Botafogo eu colocaria no topo também. E muito bem distribuídos, né? Tem zagueiro, tem lateral, tem meia, tem atacante, tem tudo. E tem, por exemplo, o Igor Jesus já resolvendo. Então. Matheus Martins já teve participações consideráveis em alguns jogos. Almada já jogou, não foi tão decisivo, mas já está ajudando. Diga, Eugênio, você também votaria no Botafogo? Então, você quer ver algum outro time? Eu queria debater aqui, antes da prática, de entrar no mérito da ação, uma questão de ordem. Diga lá. O título aí é quais são os times mais impactados. Sentido positivo. Mas assim, não quer dizer quem fez a melhor janela. É o que mais teve impacto imediato, é isso? Porque a gente não tem como medir o impacto a médio e longo prazo. E tem jogadores, por exemplo, Adrielson, Vitinho, Alex Telles, a gente não E tem nem como jogaram. falar. Então acho Do que é Flamengo muito estão chegando projetando. agora também. O Aruque também. Porque, por exemplo, o Botafogo, você para pode mim, se- fez a melhor janela. Tá. Você pega as contratações em termos de qualidade, de quantidade, né? Foi quem mais contratou, junto ao Atlético Paranaense, né? Os dois ali. Mas, por exemplo, o impacto que a gente já viu no time, ninguém teve o mesmo que o Thiago Silva. É um impacto, a mudança de rendimento imediata do time. O Botafogo, ele manteve uma produtividade alta com os jogadores que chegaram, mas ele já vinha lá em cima. Então foi importante, fundamental a chegada do Igor Jesus. Mas, assim, não impactou o desempenho do time, não mudou o desempenho do time, apenas manteve um alto nível que o Botafogo já tinha. Mas, assim, se a melhor janela, quem melhor se reforçou na janela, para mim é o Botafogo. Para mim isso não tem dúvida. Então, mas Na você... TNGC já está o seu- outra pergunta. Quem ficou mais forte? O seu critério, Essa é mais ele é adequada válido. do Se você Botafogo. quiser votar... Falando sério, não estou brincando. Sim. Dentro desse critério, desse pensamento seu, você pode votar. Olha, para mim, o time mais impactado pela janela é o Fluminense. Apenas pela chegada do Thiago Silva, você já pode chegar a essa conclusão, pode votar no Fluminense.
Não vejo problema. Sim. É coerente, não é? Então vota o Fluminense. O Corinthians é muito impactado pela janela. Não tinha quase nada, melhorou, tudo que entrou melhorou. Agora, a gente tem que estar falando disso aqui agora. No final do ano, a gente vai ter uma medida melhor disso. Exato. Mas como a gente está votando agora, quem já foi mais impactado, para mim, assim, que deu uma diferença no desempenho do time, para mim, o Fluminense. Então, o Eugênio vota no Fluminense, o professor vota no Botafogo, ou você mudou de eu ideia? vou O Eugênio tirou fumaça da sua cabeça? Eu vou fazer um mix mais naquela proposta do quem ficou mais forte. Não vou descartar a possibilidade do potencial. Né? Acho que dá para equilibrar as duas coisas. O seu voto é Botafogo? Ainda gosto do Botafogo. E André? O ponto do Eugênio é muito pertinente, eu acho, assim, em relação ao momento. Mas eu vou pensar muito mais na perspectiva de melhora. Justamente por isso, senão a gente não tem como avaliar de vários jogadores porque eles acabaram de chegar. Então, assim, baseado na perspectiva para frente, eu voto ainda no Botafogo. Mas eu acho que é bem isso que o Eugênio falou. Assim, se a gente for analisar quem que foi mudado já de imediato, de fato, acho que o Fluminense tem que estar ali em cima, o próprio Corinthians. Mas projetando melhora que o time vai ter, eu voto no Botafogo. Enquanto vocês falam, eu já vou olhando aqui outros. Eu confesso que eu votaria no Botafogo também, mas não discordei totalmente, não achei incoerente. Depende A do explicação ângulo, do Eugênio, ela tem Difícil sentido. isso acontecer. Normalmente ele considera que É raro eu Você tá concordar de com você, jeans, Eugênio? Ele curtiu o seu toda a dia. jaqueta. Então, eu imagino que o voto do Eugênio agora, não preciso nem perguntar, né? É Fluminense. Para entrar em segundo aqui, o seu voto é Fluminense. Se você já votou no... A não ser que você queira mostrar uma incoerência absurda e mude agora. Então ou é você primeiro ou é quinto, né? Não é, porque se ele não entrou lá, eu vou continuar apostando nele ali em segundo, Óbvio. então. André, Aí eu acompanho o Eugênio. Assim, aí, por mais que você vai falar de outras contratações, talvez que... de nomes, talvez... Mas ali o Fluminense também tem nome, acho que de jogador que você tem uma perspectiva com o Bernal, o próprio Serna também já teve um impacto positivo. Chegou agora na última hora o Gabriel Fuentes, que eu acho que vai dar uma boa uma sustentação na lateral esquerda ali. E o Thiago Silva, assim, acho que foi a melhor contratação do mercado até agora, em relação ao que ele já rendeu, né? Lógico que o Almada pode ser pelo valor que foi e tudo mais, mas nesse momento o cara que mais impactou, o Fluminense não tomou gol no Brasileiro com o Thiago Silva. Então, Nonato já tem jogado, Kevin Serna também, né? E Nonato tem tido minutos. eu iria né? de Fluminense também. O professor iria de Fluminense ou iria de Então, outro você time? tocou numa palavrinha aí, coerência, né? Para eu ser coerente com o voto do Botafogo, o segundo fora o Botafogo nesse pensamento que eu estou colocando é o Cruzeiro. Porque a janela do Cruzeiro muda a vida do Cruzeiro, né? É uma janela até meio retroativa, né? Fala de Cássio, fala de Wallace. Nós estamos indo um pouquinho mais para trás com gente que já tinha chegado. Não, é que os caras chegaram, mas ficaram um tempão sem poder jogar, porque não podiam ser inscritos, né? Eu vou bancar o voto vencido no Cruzeiro só para eu ficar dentro daquele raciocínio do Botafogo. Então, o seu voto seria Cruzeiro, Isso. mas deu Fluminense. Então, vamos com o Fluminense. O voto do professor, já sabemos. O número 3, aí eu mantenho seu o voto é Cruzeiro. para terceiro. E o seu, André? Tenho dúvida, hein? Você quer ver algum time aqui? Flamengo, dá uma olhadinha, né? Alexandro, Michael, Gonzalo Plata e Alcaraz. A gente vai estar falando de jogadores muito projetando, né? Como eu falei do Botafogo. Michael jogou o quê? 2 jogos? 2 jogos, o Alcaraz 1 e foi expulso. Mas assim... É muito pouco. Mas assim, pensando no impacto que pode ter para um Flamengo que está sofrendo com lesões, que ainda luta pelos 3 títulos... Eu acho que Eu tenho um candidato aí também, mas deixa vocês O Corinthians também pode entrar na briga, eu acho. É que ainda não consolidou uma melhora, mas o mercado mudou a cara do time. O meio-campo mais físico, a defesa com o André Ramalho, o que o Hugo tem feito, o Thales Magno. O do Corinthians só se você pensar em Hugo Souza e Thales Magno, já é um impacto Mudou o patamar. monstruoso, hein? É um impacto Porque o patamar estava muito lá embaixo. Eu tô mais entre Corinthians e Flamengo, assim, eu colocaria... Eu acho que eu vou no Corinthians ainda. Eu acho que eu vou no Corinthians porque pode não ser o suficiente para evitar a queda, a gente vai saber lá para frente. Mas que o time é outro em relação à perspectiva. Eu lembro até muito da declaração do Antônio Oliveira falando, né? Como o mercado ia pautar o ano do Corinthians. Eu acho que ele
pode ser determinante. No Vasco tem que pôr o técnico, hein, na lista aí, do que mudou o patamar, hein? Eu sei que ele não joga. Ele veio antes da janela. Ele veio antes da janela, é Eu verdade. já estava lá, professor. Não vem querer agitar, Não, professor. para ele não tinha janela, ele nem contratação era. Então é o Volta no seguinte, Corinthians, volta no nós temos um voto para o Corinthians e um voto para o Cruzeiro, certo? É, que eu tô preocupado em deixar o Cruzeiro muito longe. Eugênio Leal. Eugênio Leal acho que pensa diferente. Eu vou colocar um pouco de bagunça aí nessa história aí. Quero ver como é que o pessoal vai se virar. E vou trazer um outro time. Vou trazer o Grêmio. O Grêmio foi buscar, por exemplo, Monsalve, foi buscar Bright White, ou Braithwaite, para o ataque. E, embora tenha perdido para o Atlético na última rodada, o Grêmio tem subido na tabela. Ele estava lá embaixo, lembra? Sim. Ele vem evoluindo e tal. Acho que o Renato, às vezes, escorrega ali em algumas decisões dele. Mas eu acho que é uma janela, olha ali, ó. O Gemerson, que tem jogado bastante, né? É o Bright. Para mim, os principais, o Monsalve e o Braithwaite. E tem o Gemerson também, que era uma posição importante também para o Grêmio. Os outros ainda não tiveram impacto. Já foram decisivos, né? O Monsalve e o Brett White. Sim, para mim, entra no bolo ali. Então o Eugênio votou no Grêmio. É bem disperso O isso. professor votou no Cruzeiro. Não é isso? Isso. Cruzeiro está aqui. Então, aqui no Corinthians. Cássio, Jonathan. E você é capaz de achar um quarto aí. Flamengo ali, ó. Com o Michael aí, ó. Caio Jorge. E tem um voto para o Corinthians. Está aqui. O Corinthians de tanta gente. Eu vou votar no Corinthians. Hugo Souza, o Alex Santana foram poucos jogos e se machucou, mas os jogos em que ele participou, ele foi decisivo, ele ajudou o Corinthians. O André Ramalho também, o Hugo Souza também, Thales Magro, principalmente esses. Eu vou com o André. Meu voto para o Corinthians, já que eu fui o desempate aqui, né? Então, e o Coringão não está querendo vir, não, hein? Agora ele vai, ó. O bom é que a gente segue com a discussão aqui, né? Porque já tem Grêmio, tem Fluminense, tem o Embola de novo agora para o quarto lugar. Cruzeiro do professor. Bom, o Eugênio já tem voto no Grêmio e o professor Cruzeiro, certo? Estou agarrado no Cruzeirão ali. Eu estou preocupado o Cruzeirão ficar muito embaixo. O Cruzeirão teve uma mudança de personalidade. O Cruzeiro já estava jogando bem antes desses caras entrarem. Alô, Anjo Azul, estou aqui defendendo o É que Cruzeiro. eu acho que ele não evoluiu tanto com a chegada dos reforços. Ele meio que estagnou. Ele já estava jogando bem. Teoricamente o time é bem mais forte, mas na prática ainda não se materializou. Continua sendo o time do Matheus Pereira e do William. Qual o seu voto agora, André? Porque o professor é Cruzeiro e o Eugênio é Grêmio. Olha o Fortaleza, aí vou pôr o Fortaleza aqui, ó. Magrão e A Mancuso. Fortaleza mexeu pouco. Não, pouco. O São Paulo, quem que... Só para Palmeiras. refrescar. Fortaleza Agostinho não dá. Riai, Maurício e Felipe Anderson para o Verdão. São poucos, mas são bons nomes. Poucos e bons. Maurício Qualidade já andou aí. decidindo aí. São Paulo, você quer olhar o São Paulo? O Anderson, Jamal Lewis, Longo e Marcos Antônio. Pouco também. impacto. Nada até agora. Também bom, mas acho que não para... Mas eu vou manter a pimenta ali na discussão. Eu vou em outra, eu vou votar no Flamengo, porque eu acho que, considerando as lesões que o Flamengo teve, acho que o mercado ele pode ser muito determinante para alguém que luta em 3 frentes. Foram só 4 contratações, só por causa da quantidade, mas são 4 caras que chegam Para jogar. jogar e brigar por titularidade. É forte o Flamengo. Então, assim, muito pensando no impacto... E aí a gente volta naquilo na ponderação que o Eugênio colocou, né? Entre o que pode ser e do que já aconteceu. Porque já aconteceu, não dá para falar desses jogadores. O Alexandro não jogou. Plata, a mesma coisa. O Michael, 2 jogos e o Alcaraz, 1. Mas, assim, pensando no que pode impactar, eu votaria no Flamengo. Um voto para o Flamengo. Do André Donk. Eugênio Leal, qual o seu voto agora? Não, já votei. Agora é a sua Grêmio. vez. É Grêmio, né? É. Grêmio. Você desempata aí, Abel. Grêmio e o professor Cruzeiro. Cruzeirão, tô Deixa eu ver o fechado Grêmio. com o Cruzeiro. Tô pensando em votar em outro, hein? Você tem que desempatar, Abel. Não tem jeito. Monçada. Então, um voto para o Grêmio, tá aqui. Um voto para o Cruzeiro. Me ajudar a pensar também, né? Flamengo. Cruzeiro. O Cruzeiro vai na Vasco, quantidade, né? É mais Cruzeiro, que mas todos o Cruzeiro esses. já teve participações boas do Wallace, do Matheus Henrique. Caio Jorge fez gol no último jogo e deu assistência. Eu vou no Cruzeirão cabuloso. Apesar eu mesmo ter dito que o Cruzeiro já vinha jogando bem, é verdade, mas são muitos caras que chegaram e estão jogando. Mudou É o um astral, impacto. né? O astral do time da torcida. A expectativa, mudou a expectativa.
o Eugênio Leal continua agarrado no Grêmio. É óbvio. O Eugênio, Quer que eu mude? Não tem por que mudar. o Eugênio continua no Grêmio. Professor, seu Eu Cruzeiro... Agora você tem que votar. O Cruzeiro já está aqui. Agora, por exclusão, eu vou me achegar ao Flamengo. Pelo peso de quem está chegando, né? É tudo gente pesada. Bom, E então... tem que ser mesmo, porque vieram na base da necessidade. Pega a cronologia da janela do Flamengo, é diferente das outras. As lesões aumentam a perspectiva, né? É isso. Desses reforços também. Então temos 2 votos para o Flamengo já, não é? André também vai Sim, no Flamengo. sim, vou manter. Mais pela qualidade que pela quantidade. Eu fiquei bem impressionado quando a gente abriu aí a qualidade do Palmeiras, né? Isso colocado numa tela assim. Eu colocaria o Flamengo à frente de Corinthians e Cruzeiro. Mas eu fiz a opção pelo Grêmio, como ele não está sendo escolhido, eu vou mantendo o Grêmio. Mas a janela do Flamengo é fortíssima, embora tardia. Bom, voto do Eugênio Leal é Grêmio. Flamengo já foi, André. Ah, não, eu fecho com o Grêmio. Aí acho que vai ser unanimidade. Acho que é a hora do Grêmio aí. Entre os que sobraram, tem que pôr o Grêmio, né? Eugênio vai ter que voltar a trabalhar, né? Aí nós temos 4 vagas, certo? Porque decidimos fazer um top 10 aqui. Mas não é difícil, não. Meu voto já está escolhido. Fortaleza e Inter eu não colocaria. E nem mesmo o São Paulo. Então, o Palmeiras, pela qualidade, eu acho, Ó, do Palmeiras. Galo. O Galo também a gente... Eu estava esquecendo do Galo aqui, ó. Não, para mim é Palmeiras. Tem o Galo, Forte Vingador. Tem o Furacão. Furacão, a torcida está enfurecida. Poucos. Ano de E centenário. o Bahia. Poucos também. Bahia só 2. Qual a Mas torcida? é um importante. Qual a torcida do que está Furacão, enfurecida? Do do Furacão? Furacão está enfurecida. Claro, está perdendo o jogo Não, atrás mas do olha a jogo. janela que eles fizeram. Não, clica lá de novo. Ou que não fizeram, né? Olha lá. Devagar, né? Muito pouco, né? Acho que é a vez do Palmeiras, não? Para mim é o Palmeiras, não tem dúvida. Ah, eu tô na dúvida com esse Galo também, hein? Mas eu O acho... Maurício, o Giai já jogou alguns jogos importantes e o Maurício e o Felipe Anderson, nesse Não, momento, vamos fechar no são Palmeiras, titulares do Palmeiras, né? Eu iria de Palmeiras e acho que já fechou, né? Para mim é Palmeiras. Palmeiras. E já unanimidade. emendaria com o Galo na sequência. Palmeiras, seu voto é Galo? Galo agora. Galão da massa? Quanto mais para baixo fica, mais fácil. Mas tem um Vasco ali também, professor. mas não eu estou tem o pensando técnico. nisso, né? Então, mas já Que o teve Vasco um grande melhorou impacto. muito com porque- os caras que estavam lá dentro, né? Por exemplo, o Esses Bernard está jogadores- jogando. O Bernard vem sendo titular, mas não está jogando bem ainda, né? É. Mas a zaga ganhou mais opção, que era importante. Todo mundo chegou aí e jogou já. Clica, pinga aí para mim a do Vasco, para poder analisar. É que o Vasco melhorou muito com quem estava lá também, né? Não foi... Jean Davi, Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Emerson... E o Não, com certeza. Felipe Coutinho não É o jogou. Atlético. É o Galo, é o Galo. Não é uma janela do Vasco. Me lembra aqui a produção que tem até música para o Felipe Coutinho. Mas ele jogou mas pouco, não, né? Felipe Coutinho, não, ainda não. Ainda Qual que é o voto? Seu voto, Eugênio? Para mim é Galo. Galo e professor? É Galo. Galo, André? Também. Galo, Forte Vingador. Sobraram 2 vagas. É. Por exclusão, a gente pode começar pelas janelas que a gente não vai votar, que eu acho que são aquelas 4 primeiras. né? eu coloco São Paulo aí. Paranaense. O Bahia tem o Luciano Rodrigues ali, mas ainda... Olha aqui, ó. Colorado. Não me anima. O Bruno Não tá anima? batendo bem, mas ainda... Tabata fez alguns bons jogos, não fez? Eu vou de São Paulo aí agora. O Rochel começou bem, mas aí foi expulso naquele jogo. No Colorado me anima mais tirar do time gente da outra janela, que não estava entregando. Por exemplo, Ené Valencia. Por exemplo, já que você tocou no assunto. Então, o Eugênio votou em quem? No São Paulo? Tricolor do paulista. Ah, tô de acordo. Principal carência que era a ala esquerda veio um cara, né? a E gente para não volância sabe. também. E a dupla, né? Com Alisson e Pablo Maia já há um bom tempo parado. Eles trouxeram 2 jogadores, o Longo e o Marcos Antônio. Concordo. Uma janela muito em cima das necessidades, né? Do time dele. Sem nomes assim, tanto peso, mas contratações mais pontuais e recomposição de elenco. E assim, é que não são certezas, né? Mas de repente pode até, no final bons do ano, nomes. pode até subir umas posições, porque Pode, são deve 2... subir. E ainda o Lewis, ele começou muito bem na Inglaterra, ele era muito promissor como ala esquerdo. Para completar o nosso top 10, porque até agora temos
Olha aí. Times mais impactados pela janela de transferências. O Botafogo, ainda vivíssimo na Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro. Fluminense, Corinthians. Fluminense e Corinthians tentando... Fluminense e Corinthians tentando fugir do fantasma do rebaixamento. E aí temos Cruzeiro, muito dinheiro, muito investimento. Flamengo... Começou tarde, mas precisou, por causa principalmente das lesões. Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro. O São Paulo em nono e falta um para a gente completar o top 10 aqui. Para mim é o Bahia. Para Eugênio Leal é o Bahia. É pelo Luciano Rodrigues, né? Que embora não tenha ainda estourado lá no tricolor baiano, é um jogador aí que foi feito um grande investimento, tem muito potencial técnico, não se ajustou ainda com o Rogério. Só que se você for comparar com os outros times, só ele é melhor do que os reforços dos outros que estão aí. Minha opinião. Voto para o Bahia. Professor? Eu acho que por exclusão, põe um pouquinho mais para baixo, só sobrou ali o Vasco. E o Inter, Fortaleza. E o Inter. Definitivamente, nas janelas de Inter, Fortaleza e Atlético Paranaense, eu não vou votar. Eu estou entre Vasco e Bahia. É que o Luciano, apesar dele ser a solução para o que o Bahia pede, o Rogério sequer deu a camisa para ele ainda, né? Copa do Brasil, ele já fez a diferença. A gente está falando de brasileiro. Por exclusão, o Vasco. Mas a gente já está no 10º. Um voto para o Vasco, um voto para... O Bahia. Para o Bahia. André. Como eu falei muito da perspectiva dos jogadores que eu tenho em relação ao que pode fazer, a gente não viu o Coutinho ainda no Vasco propriamente, né? E eu tenho a expectativa que ele possa impactar. Então, acho que por isso eu colocaria o Vasco. Mas acho que é uma disputa muito parelha com o Bahia. E tem outros jogadores, né? O Jean Davi já estreando. Enfim, acho que eu iria no Vasco. Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Botafogo. Fluminense, realmente, o Thiago Silva. Professor? Eugênio quer falar? Eu levantei o dedinho aqui que nem Diga, Eugênio. Na aula, né? Professor Celso que sabe, né? Você fala assim, mais alguma dúvida? Tá batendo o sinal, mais alguma dúvida? O pessoal quer ir embora e aparece um e faz. Ih, Eugênio, vai, Eugênio. Foi cornetado, hein? Isso na aula. Né? Apenas para pontuar uma coisa importante e interessante, que é histórica no futebol brasileiro. Normalmente, quando a gente chega nessa janela de meio de ano, muitos clubes sofriam com a saída de jogadores que eram importantes para os seus elencos para o mercado europeu. Isso é histórico, sempre aconteceu. Esse ano, o grande jogador que saiu do Brasil foi o Endrick, mas era uma saída que já estava planejada há mais de um ano. A gente já sabia que ia acontecer, o Palmeiras já tinha se programado para isso. Embora o Brasil tenha negociado vários jogadores para o exterior, mas assim, eu acho que de grande impacto nos principais times do Brasil não teve. O André no Fluminense, né? O André no Fluminense saiu. É um jogador realmente de impacto, mas era uma coisa muito comum, né? Vários times perdiam jogadores importantes no meio do ano. E até de segurar, né, Eugênio? Lembra a história do Pedro no Nottingham Forest, o próprio Yuri Alberto no Southampton e ficaram. Então também tem esse lado, assim, que acho que reforça o poderio dos clubes brasileiros. Saíram vários jogadores, mas não exatamente as estrelas dos times. Ninguém sangrou, né? Como era muito comum. Corinthians saiu o Wesley, mas vinha sendo até reserva. Acho que além do Endrick, que já era esperado, o próprio André do Fluminense.